Fala aí, galera, beleza? Você não tá aqui? Gente, olha só, pediram pra eu fazer um vídeo sobre biociclos, tá? E aí, vamos lá, né? Vamos tentar falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre biociclos. Então, bio remete à vida, tá? A biosfera é algo que compreende todos os seres vivos, e os biociclos, eles são divididos em 3 setores básicos, tá? Talassociclo, liminociclo e epinociclo, tá? Primeiro que nós vamos falar é o talassociclo. O talassociclo é o mais amplo, né? Ele compreende, na última literatura que eu li, fala 2/3, tá? Então, vou manter esse 2/3 aí que ele corresponde da biosfera. Ali compreende, né, as águas salgadas. Aí nós temos uma atividade fotossintética, nós temos os corais, os recifes de corais. Então nós temos aí uma grande quantidade de animais, de seres vivos habitando no talassociclo, tá? E o talassociclo, ele é dividido em zonas, que se diz, não é zona de bagunça não, tá, gente? Não pense bobeira. É zonas concernente à iluminação. E aí a primeira é a zona eufótica, que é aquela que recebe bastante iluminação, então os raios solares estão ali, ó, a todo vapor, e essa iluminação ela é importante para o processo de fotossíntese. Então nós temos ali os fitoplânctons, né, e as algas que vão estar ali realizando esse processo fotossintético. Compreende mais ou menos 80 metros, tá, de profundidade. Nós temos a zona disfótica. A zona disfótica é mais ou menos até 200 metros e ali tem pouca iluminação, recebe pouca iluminação. Ainda existem sim pouca quantidade de seres que realizam fotossíntese, mas a atividade ela ainda funciona, tá? E nós temos a última zona, que é a zona afótica. Pare, a zona afótica, meu irmão, não recebe iluminação. Aquilo ali é um breu, exatamente, não tem luz. E ali, gente, é onde vivem os famosos peixes abissais, aqueles peixes pavorosos, tadinhos, são feinhos. Por quê? Porque para eles conseguirem se adaptar, né, nessa alta profundidade, é onde não tem iluminação, onde a pressão é diferente, enfim, onde as condições são diferentes, eles precisaram modificar seu corpo, a sua anatomia, a sua fisiologia para conseguir se adaptar. Então, por isso eles não são tão bonitinhos. Mas é o que eu falo pra você que está aí assistindo. Uma analogia. Só consegue viver nesse mundo aquele indivíduo que for adaptado, aquele indivíduo que conseguir se adaptar às mudanças. Dizia Charles Darwin isso, na teoria da seleção natural. Então, para você conseguir viver aí nesse país que nós estamos vivendo com tantas diferenças, se você não conseguir se adaptar a essas mudanças, tu tá lascado, tá? Enfim, então a zona afótica, os indivíduos, aqueles animais, eles conseguiram se adaptar para viver aí nessas condições. Então o talassociclo está aí dividido nessa concernente à zona de iluminação. A outra divisão é o liminociclo. O liminociclo já compreende o que? As águas continentais, né? Os rios, os lagos. E ele é dividido em província. Província lêntica, onde a água é bem lenta, onde não tem muita movimentação de água. E ali temos uma taxa legal de produtores, só que isso pode trazer alguns prejuízos. O excesso de produtores, né, pode fazer com que a água tenha um excesso de nutrientes, e aí pode gerar alguns prejuízos. E a província lótica ele já tem uma movimentação de água, né? Aí o processo fotossintético já não vai ser mais realizados pelos fitoplânctons, vai ser realizado já pelas algas, tá? E aí encerramos a parte dos liminociclos. E aí vamos falar sobre os epinociclo. Gente, o epinociclo compreende a parte terrestre, tá? E aí é rico em biodiversidade, o que eu posso falar mais para vocês? Ah, tá. Temperatura. Temperatura em níveis pluviométricos influenciam total na questão da biodiversidade. E um ponto-chave que você tem que saber. Quanto mais próximo estiver da linha do Equador, maior a temperatura, maior a biodiversidade. Quanto mais distante da linha do Equador,
menor temperatura, menor biodiversidade. Então, o que significa? Que a temperatura, ela influencia e muito nos níveis de biodiversidade dos seres vivos. E emendando, né, quando você fazendo aí uma emenda com os epinociclos, entram a questão dos biomas, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Paralá, Paralé, Pirili, Paraló, Purulu, que aí você vai pesquisar no YouTube, onde vão ter várias aulas falando sobre biomas, tá bom, gente? Escuta, se inscreva, não esqueça de colocar o joinha aqui não, tá bom? Beijo!